Tá, fechou. Agora vai pro Instagram. Tá. 3, 2, 1, foi. Deixa eu entrar aqui, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quarta-feira para estar dando continuidade ao nosso projeto historiano.com. Para quem é a primeira vez que está aqui, é um projeto que a gente começou na semana passada com os professores de História do CEMIA, do Barreirão, e a ideia é estar discutindo os temas contemporâneos transversais da Base Nacional, cada semana discutindo um tema a partir de algum assunto que os professores tenham mais afinidade. Na semana passada foi minha vez de estar apresentando a live, de estar falando sobre a professora Luciana Mediu, e hoje é o inverso. Vou estar chamando ela, e aí ela vai estar falando um pouco mais sobre o que ela vai estar conversando hoje com a gente. Só me aceita lá no Instagram. E só para avisar, a gente está no Facebook também. Isso. Os dois ao mesmo tempo. Fechou, tá. Peraí que eu vou arrumar. Ficou a minha tela virada contra a parede, né? Sem comentários, né? Aí não dá, né? Tá, deixa eu só ver se o pessoal que estiver lá no Instagram, se estiver dando do som duplo. Eu abaixei o volume do Instagram. Acho que tu abaixa o teu também. Tá no mínimo. Então daí é melhor, que daí não dá aquela interferência igual da semana passada, né? Bom, quero desejar boa noite novamente. Estamos felizes em estar aqui, né? Tendo esse momento para a gente tentar se conectar, nem que seja de forma virtual. Vou olhar para as duas telas, tá? Só para o pessoal entender que a gente fica assim, né? Na tela, porque a gente está olhando para o celular e está olhando para o computador ao mesmo tempo. A ideia, então, como o Lucas falou, é a gente falar sobre temáticas contemporâneas, mas que elas são transversais porque elas estão entrando em contato com outros conhecimentos que não só o histórico, né? Semana passada o Lucas falou da literatura, então a história se conectando com outro saber, né? E essa vez a gente vai trabalhar a questão da ciência, da tecnologia, que também tem muito a ver com a história. Se a gente for pensar, né, em conteúdos que a gente poderia estar trabalhando, já que a gente tem que relacionar com os nossos estudos, a gente poderia estar trabalhando lá, por exemplo, a Revolução Industrial, o processo da Segunda Revolução Industrial e o que alguns pesquisadores já chamam de Quarta Revolução Industrial, que é o período do conhecimento, né? Quando a gente usa essas novas tecnologias, e tecnologia a gente tem que ter noção que tecnologia é tudo aquilo que o ser humano utiliza, técnica, né, para produzir algo ou para a sua própria sobrevivência. Se a gente for pensar numa linha histórica, né, a gente já desde todas as tecnologias pré-históricas, a utilização de pedra, de madeira, de utilização de algo da natureza em benefício do ser humano. A gente vai falar esse benefício, né, porque a gente vai ver que tem os vários lados. E por que eu pensei, né, escolher essa temática? E por que o título? Vou começar explicando porque eu fiquei, o que eu vou escrever, né, de título, para que desse a ideia de que que a gente queria discutir, porque a ideia é a gente está discutindo sempre algo que tem relacionado com a visão, né, com o que vocês estão vivenciando, mas num viés de história, uma perspectiva histórica. E aí, o que eu botei o termo quebrando a internet, né? Não porque eu vou destruir a internet, até porque é através dela que a gente está se comunicando, né? E através dela que a gente está tendo acesso a vocês, inclusive, né? Nesse período. Quebrar a internet, eu usei uma gíria que muita gente, né, utiliza hoje no Instagram, no Facebook, quando alguém fala alguma coisa, né, que é considerada super... não vou dizer certa e correta, porque a gente vai ver que não é bem assim, né?
depende de quem visualiza aquela situação, aquele discurso. Mas a ideia de que a pessoa falou uma coisa assim muito, nossa, ela precisava falar aquilo naquele momento, ela quebrou a internet, né? Ela, ninguém precisa falar mais nada além daquela pessoa. Então, por isso que eu usei esse termo. Então, a gente vai usar, tem muitos termos, inclusive, que eu vou citar depois, que são usados, inclusive, pelos nossos alunos, né? Ou por personalidades da internet, os influenciadores, né? Que também é um grupo que surge também, né? Com essa nova sociedade da tecnologia, a ideia de você ser um influenciador digital, né? Como se procede isso, né? Porque a gente pensa em influenciadores na história da humanidade, a gente já teve vários influenciadores, né? Várias que antes eram as grandes instituições que influenciavam, né? A igreja, o Estado, a escola, né? Uma instituição que influenciava as ideologias, né? A forma de ver o mundo era muito relacionada com uma forma que essas grandes instituições viam o mundo. As pessoas se influenciavam por isso, né? E a internet, ela possibilitou a entrada de outros personagens, de outros grupos que passam a se tornar influenciadores também da nossa opinião. E aí, a legitimidade dessas pessoas, né, o discurso deles, a autoridade que eles vão ter, não necessariamente hoje é uma autoridade acadêmica, nem científica, né? Eu esqueci de falar da ciência, né? A ciência também foi uma grande construidora de verdades, né, ao longo da história. E esses novos personagens que surgem hoje, eles não precisam ser mestres, doutores, especialistas num determinado assunto para falar de determinada coisa. A internet, ela possibilitou, então, a entrada de esses influenciadores que não necessariamente são especialistas nem considerados intelectuais no sentido tradicional, né? Daquele que a gente estava brincando anteriormente, antes de entrar no ar, né? Que a pessoa, vou fazer uma live na frente de um armário de livros, né? Porque isso vai me dar autoridade, legitimidade frente às pessoas que estão me assistindo. Hoje não faz muito sentido para muita gente isso, né? Até porque a internet, ela entra em espaços que não tem nada a ver com esse espaço acadêmico, nada a ver com esse espaço científico, né? E ela está lá, lá no interior do interior, tem alguém em algum momento assistindo alguma coisa, vendo um vídeo, e mesmo que ela às vezes não tenha nem, sei lá, energia elétrica na sua casa, às vezes ela tem o celular lá né? E utiliza, ou às vezes na própria escola ela consegue acessar, no caso atualmente, né? Não tem como acessar pela escola, mas essa possibilidade de poder levar esse conhecimento junto comigo através da internet. Até os próprios livros, né? Saíram do espaço físico e foram para o espaço digital. A gente está tendo contato com autores que antes a gente só tinha contato na biblioteca da universidade, na biblioteca da escola, ou indo uma livraria, mas que hoje, através da internet, eu consigo ter acesso, baixar, né, fazer um download, levar ele para qualquer lugar, estou sentada lá no ônibus, eu estou lendo, ou, sei lá, num consultório lá, esperando para ser atendida, eu estou lendo também. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é essa nova forma de saber, né? Por isso que entra também, né, lá na BNCC o tema ciência e tecnologia, porque faz parte, né, da forma como os nossos, não só os estudantes, nossos adolescentes, crianças e tal, mas os adultos também, né, eles estão tendo contato, alguns estão tendo contato mais recentemente, até por causa da pandemia, né, fez com que as pessoas quisessem entrar ou se obrigassem a entrar nesse meio das redes sociais para poder entrar em contato sei lá, com netos, com os filhos, à distância, e aí vem o grande problema, né? Mais do que a gente pensar quanto tempo se fica
utilizando esses recursos, é como nós estamos utilizando esses recursos, né? E aí, o que isso tudo tem a ver com o que eu vou falar? Porque a gente, inclusive, ouvi esse termo ontem num debate, eu estava assistindo na CNN e eu tinha lido sobre isso e eu pensei, olha, é uma coisa que já está chegando na televisão, né? Porque hoje a TV já quase, os nossos adolescentes dificilmente param e sentam para assistir uma televisão, né? O que eles conseguem ver é para ver série, talvez, né? Mas aí estão usando o streaming, então não estão usando realmente as emissoras de TV tradicionais. Eles falaram da questão da guerra das narrativas, né, que a gente está vivendo hoje. Então, a internet também possibilita acesso a várias narrativas diferentes sobre um determinado assunto. Vamos pensar na nossa situação atual, né, da pandemia. Tem inclusive, alguns memes passando assim, não sei se tu já viu, Lucas, daqui a, sei lá, 40 anos, os professores de história explicando o que está acontecendo nessa época. E com certeza a gente não vai explicar, até porque eles vão ter acesso a muito mais informação daqui a 40 anos, né? Não vão esperar pelo professor para explicar o que está acontecendo, né? Porque a gente não é mais a autoridade, né? A gente é autoridade científica, é autoridade de conhecimento, mas na rede social a gente pouco tem espaço, né? Até o fato da gente ter começado esse trabalho, né, digitalmente aqui, foi justamente para a gente tentar começar também a ocupar o nosso espaço, né? E muitas vezes a gente está lá só por exemplo, se não tem escola, não tem professor, né? A gente desapareceu, né? Não tem escola, a escola está fechada, então o professor desapareceu. Não, ele está ali, né? E ele está produzindo conhecimento também, ele está indo atrás. E então eu dividi em 4 itens a minha fala. Vou falar até umas 6h30, mais uns 15 minutinhos, aí se o pessoal quiser fazer perguntas, pode ir fazendo, né? Se quiser ou fazer algum comentário, agora a gente descobriu algumas coisas aqui no programa, dá inclusive para copiar o comentário da pessoa ali para a tela, vou depois mostrar. Eu queria começar a minha fala, né, com a fala de uma outra pessoa, que é de um instituto que se chama SaferNet. Se vocês procurarem no Instagram, é safernet.net, que é uma organização que trabalha com a internet segura, né, recebe denúncias de bullying, cyberbullying, né, de processos de injúria racial, tudo que se processa na internet, eles colocam como uma problemática que a pessoa pode estar denunciando. É interessante trabalhar eu vou pegar essa imagem aqui, que é uma imagem que fala especificamente sobre uma temática que é a homofobia, que tem a ver com a intolerância também, né? Deixa eu só... Eu esqueci que eu tenho que primeiro compartilhar a tela, peraí. Vamos compartilhar a tela primeiro. Daí eu já mostro a imagem para vocês. Guia do Chrome. Agora eu aprendi como é que faz. No Instagram também, Não, no Instagram daí eu vou filmar ali para vocês conseguirem ver, senão não conseguem visualizar. Tá, vê se acho que tá aparecendo ali no Face, né? Tá, né? Tá, no Face tá. Agora deixa eu pegar meu celular aqui para filmar a tela, que não, né? Não temos esse recurso no Instagram ainda. Diz assim a frase: sua opinião não é mais importante que o direito ao respeito, à dignidade e à liberdade do outro. Homofobia agora é crime. Isso foi feito na época lá daquela decisão do STF, né? Foi do ano passado, essa postagem aqui. E eu achei interessante começar com ela, por quê? Porque nesse processo da cultura do cancelamento, que eu já vou explicar de onde que veio esse termo, e essa guerra de narrativas, quem está certo, quem está errado, a gente tem que levar sempre em consideração uma coisa, que tudo aquilo que afeta, ofende alguém,
mesmo que eu ache que eu sou livre para falar o que eu penso, eu tenho que pensar sempre se eu não estou ofendendo um grupo ou uma determinada pessoa. Então, independente da sua opinião, acima, né, da sua opinião, não existe, não, no caso, o respeito, a dignidade e a liberdade do outro não está acima da sua opinião. E a gente pode pensar lá também, lá nos conteúdos, lá que a gente trabalha no 8º ano, lá, por exemplo, o iluminismo, que pensou na questão da liberdade e tal, né? É lógico que se vivenciava um contexto totalmente diferente, eram outras lutas que estavam sendo travadas naquele momento. Mas muita gente acha que liberdade de expressão é eu falar o que eu quiser, o que eu penso. Não é bem assim, né? Ainda mais no meio social. E aí vem a questão do cancelamento, né? Que é uma consequência, vamos dizer assim, pública, né? E bem mais rápida de uma coisa que aconteceria lá no século XVIII. Apesar de lá eles terem sido enforcados, né? Quando eram perseguidos, aqui a gente tem outras formas de perseguição, né? A determinados discursos, a determinadas ideias. Essa outra frase que eu achei interessante, que eles colocaram também lá na página do SaferNet, o que vemos nas redes é só uma parte da história. Vou mostrar para vocês aqui pelo Instagram. Ó, o que vemos nas redes é só uma parte da história. Então, aqui tem um iceberg, né? Então, lá em cima, uma postagem, uma coisa que a pessoa postou, o que está embaixo é todo o resto, né? Então, nem sempre aquilo que se mostra nas redes é a realidade de uma pessoa, de um grupo, e que para se entender determinada situação precisa se ir a fundo. Isso é uma característica, por exemplo, da história, mas vamos pensar no conhecimento científico, né? Porque o conhecimento científico, antes dele colocar alguma opinião sobre determinada coisa, há um estudo anterior, e esse estudo ele demora muito para sair o resultado, muitas vezes, né? Vamos pensar na questão da vacina, né? Que está tantos pensando agora. Não vai ser uma coisa de um dia para o outro, né? Mas na internet eu posso dizer uma coisa que em questão de, 5 minutos vai se espalhar pelo mundo inteiro, né? E a opinião do cientista pode demorar, às vezes, 1 ano para chegar, né? E ainda mais, ele passa pelo processo do documento lá científico, por exemplo, uma tese, uma revista científica, e vai passar pela revista científica para depois chegar no quê? Para depois chegar na fala do povão, vamos dizer assim, para nós conseguirmos entender o que o que o cientista fala. Então, olha só a quantidade de processo. Cleusa, obrigada. A Cleusa, que está aqui online, ela trabalha com a questão da educação digital também, é do CDI, que é o Comitê de Democratização da Informática, que tem em Floripa. Então, ela também discute bastante essa questão. Obrigada, Cleusa. Então, eu estava falando, né, o conhecimento científico, ele tem que passar por esses vários processos até chegar nas pessoas, né? Agora, a internet, não, uma pessoa escreve, sei lá, vou falar uma idiotice. Essa pessoa teve uma época que eu falava assim, se a pessoa fizer gargarejo com vinagre, não vai pegar o coronavírus, vamos supor. Né? Lembro que no início da pandemia, quando ainda não tinha muitas respostas dos cientistas sobre as coisas, então saíram várias coisas, né? Inclusive, para nós, assim, que a gente entende que aquilo ali é um processo e tal, a gente achava que era piada, mas para muitas pessoas era realmente aquilo ali era verdade, muita gente achou realmente que ia dar certo aquilo ali, né? Então, tem esse problema também do conhecimento científico, de demorar para chegar nas pessoas, e quando chega, não chega de uma forma simples, que todo mundo consegue entender, também possibilita com que esses grandes influenciadores aí, que a gente comentou anteriormente, falem alguma coisa, e dependendo do público, da audiência que está ouvindo, né, vai transmitir um para o outro, né, e aí assim vai.
Meu Deus, estou falando bem rápido para ver se dá tempo. Então, eu comecei de trás para frente, era para eu começar falando de uma coisa e falei de outra, mas enfim, para variar, eu sempre troco a ordem, na sala de aula também é assim. Então, já que eu estava falando sobre essa questão do espalhar notícias, né? Vem o fenômeno, que não é um fenômeno novo, que a gente acha que é um fenômeno de agora, da internet, que é o fenômeno das notícias falsas, né? Que são as fake news. Agora é porque a gente usa um nome bonito, um nome em inglês, mas ele sempre existiu, né? Inclusive, grandes guerras, grandes situações políticas, crises foram baseadas já em fake news, né? Em notícias falsas. A diferença é que hoje se usa o processo da internet e o alcance é muito maior, né? E aí o estrago é maior também. Então, vou colocar outra fala, deixa eu lá compartilhar de novo a tela, que é uma fala também desse grupo do SaferNet, que eles também trabalham com a questão das fake news. Inclusive, decidiram eleições pelo mundo, né? E aí, agora, por causa disso, os olhos estão todos em cima disso, né? Tá, diz assim nessa frase, não sei se vai aparecer bem, porque ele fica menorzinho, né? Deixa eu só ver se eu consigo mudar ali a tela, deixar a tela maior. Deu, melhorou. Ali no Face, senão o pessoal não consegue ler. Agora deixa eu mexer aqui no celular. Ai, meu Deus, que pena. A frase diz o seguinte: quando falamos em fake news, não estamos falando sobre notícias imprecisas ou mal apuradas. Como eu falei, isso já existe, né? Desde o início da imprensa, antes da imprensa ainda já se passava notícias falsas. Estamos falando de um conteúdo falso criado deliberadamente, com o objetivo de manipular algoritmos para gerar engajamento e alterar a percepção pública sobre os fatos. Aí, como a gente não é da área, né, da tecnologia, nem da engenharia, nem das exatas, assim, o que é considerado um algoritmo, né, para as pessoas como nós, que somos das humanas, que não usamos esse termo, apesar desse termo estar, assim, bem em voga também ultimamente, mas o que seria isso, tentando traduzir de uma forma mais simples? Eu anotei isso, agora eu vou achar onde eu coloquei. Quando a gente pensa que tem uma função, né? Quer dizer, não é só uma notícia falsa pela notícia falsa. Ela tem uma intencionalidade e por trás existem grupos, né? Que estão monetariamente financiando essas notícias, apesar de que a gente sabe que existe os mecanismos, né? De hoje de controle das próprias redes sociais. No início não tinha isso, mas hoje tem muito mais, né, controle, e eles estão tentando aperfeiçoar cada vez mais. Mesmo assim, ainda existe... Tá caindo a minha imagem aqui. Mesmo assim, ainda tem muitos algoritmos sendo influenciando as ideias. Então, por exemplo, dei um exemplo aqui, né, um algoritmo, por exemplo, a gente faz uma busca no Google. Eu troquei aqui o piso da minha casa. Aí eu pesquisei lá, piso vinílico. Pesquisei, beleza. A minha pesquisa, ela vai formar um sistema de classificação com base no que o usuário está procurando. Então, o que vai acontecer? Ó, o Elton está assistindo a gente. Oi, Elton. Então, por exemplo, vamos supor, piso vinílico, eu procurei uma vez lá no Google, e aí vai surgir uma base de dados a partir daquilo que eu pesquisei. Esses dados, eles vão ser indexados e vão selecionar os conteúdos relevantes, facilitando o acesso do usuário àqueles conteúdos. Então, tudo que começar a aparecer na minha rede social, no Google, vai ter relação com aquilo que eu pesquisei anteriormente. Isso ajuda muito em algumas coisas, né? Ele aumenta o tempo de permanência do usuário na plataforma, né? Então, por exemplo, estou lá no Instagram procurando, né? Ai, olha aqui, a participação especial do cachorro.
começa a aparecer várias páginas que são de empresas e tal, né, que estão me oferecendo aquele produto, por quê? Porque eu gerei aquele código, né, e promove e amplia o máximo de a utilização daquele processo. O problema disso que a gente passa a viver em bolhas, que eles consideram, né? São as bolhas dessas redes, porque daí tudo que eu visualizar de notícia, tudo que eu visualizar de informações vai estar relacionado com aquelas coisas que eu quero, que eu curto, que eu visualizo. Então, eu não vou conseguir chegar, por exemplo, numa visão contrária da minha, porque todas as coisas que gerarem na minha rede são coisas que vão a favor de mim, né? Do que eu penso sobre a vida, do que eu penso sobre o mundo. E aí, o pior de tudo é que existe com isso, com esse processo. Por quê? Porque existe o uso de robôs que vão estar auxiliando nesse processo de chegar até mim, né, até as minhas ideias, e gerar conteúdos para mim também. E esses conteúdos podem passar por várias pessoas, isso, a pessoa colocou ali da manipulação, né? Isso mesmo, eles manipulam, mas tem interesse por trás, né? E aí fica a questão, como vai se brecar essa questão, né? Por exemplo, se for um conteúdo preconceituoso, por exemplo, se eu acredito naquilo, vai rodar aquilo ali para mim, eu vou rodar para outras pessoas, porque essas pessoas que eu tenho mais afinidade geralmente pensam a mesma coisa que eu. Aí tinha um dos textos que eu estava lendo, eu perguntava assim, mas será que as pessoas são tão burra? Eu vou dizer tansa, que é uma gíria que a gente usa aqui na região. Tensa, para não ficar tão feio, né? Se as pessoas são tão tensas assim, que elas acreditam realmente, por exemplo, que vai fazer o gargarejo lá de vinagre e não vai pegar a corona, será que realmente elas acreditam naquilo quando elas compartilham? Porque senão isso significaria, isso a autora que eu li, né? Senão isso quer dizer que o brasileiro tem muito problema cognitivo, né? Eu não acredito nisso, porque senão a gente está nisso junto também, né? Nós todos aqui estamos, nós não temos problemas cognitivos, a gente sabe, problemas cognitivos são poucos casos da população que tem, né? E dá um problema de aprendizagem e tal, isso não tem nada a ver, né? Com o que a gente está falando aqui, né? Porque muitas vezes, às vezes, eu não gosto, assim, de algumas salas que eu vejo na internet, às vezes, as pessoas, você é burro, você não sabe, ninguém é. Será que a pessoa realmente é burra quando ela está compartilhando aquilo? E aí existe um outro fenômeno que tem a ver com essa questão da intolerância, que é a pessoa, muitas vezes, isso está se pesquisando, essas pesquisas, né, e tem poucas pesquisas ainda no Brasil sobre isso, tem muitas pesquisas nos Estados Unidos, até por causa, depois da eleição do Trump, né, teve muitos pesquisadores indo atrás da questão das fake news, como é que elas funcionam, como é que se espalha essa informação. Então, se as pessoas não têm problema cognitivo, então como é que elas compartilham, né, essas informações? Então, se considera o seguinte, que vem a fonte dessa informação, a autoria dessa informação, ela geralmente, a fake news, ela não tem autor, né? Não tem a fonte tal, tirada do livro tal, ou sei lá, ela vem sem autor, não tem como a gente descobrir a fonte, e isso é um processo que daí a pessoa acaba vendo assim, não tem nada, não tem autor ali, né? Então não tem nem como eu ver se aquela informação é verdadeira ou não, já começa por ali. Ou ela é inventada, também pode ser um autor inventado, eles podem ou pegar, descontextualizar a frase de um livro, de alguma coisa e jogar ela na internet, então só pega um pedaço da informação, e a pessoa recebeu, por exemplo, né, um grupo de família, aí o meu pai compartilhou, vou dizer pro meu pai, tomara meu pai esteja assistindo, não vai estar assistindo, provavelmente, porque essas coisas ele não assiste. Meu pai compartilhou uma coisa para mim, uma informação. Essa, por exemplo, lá do vinagre lá. Pô, meu pai, né, cara? Meu pai, eu não acredito no meu pai.
meu pai não vai mentir para mim, né? Não vai me passar um negócio assim mentiroso. O que que eu vou fazer? Eu vou achar, pô, não, realmente eu vou tentar, então foi meu pai que falou para mim, ou um amigo que eu conheço, ou sei lá, um meu tio, né? Mas eu não vou me contentar somente em ver a informação. Eu quero, como essa informação é muito boa, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar essa informação com alguém. E eu vou compartilhar com outro amigo meu, por exemplo, vou compartilhar com meu marido. Aí ele vai olhar e vai dizer, olha, a Luciana, minha esposa, ela não vai mentir para mim, né? Então, eu acho muito legal. Vou mandar para o meu irmão. Não é? Ele manda, e assim vai. A informação vai se espalhando. E principalmente o uso lá do Facebook, do Instagram, ele tem esses mecanismos mais de controle, né, das fake news. Mas o WhatsApp, que é um dos grandes, né, instrumentos que estão sendo utilizados pelas fake news, não tem como a gente controlar, né? E aí vem os robôs também, que também disparam várias informações, milhares de informações que vão para vários celulares ao mesmo tempo, e aí como é que tu vai controlar um troço desses, né? Então, na realidade, eu penso assim, o que é a pessoa, na realidade, é o ser humano que vai ter que resolver isso, né? Que é, eu recebi a informação, o que a gente faz na escola, geralmente, né? A gente considera que o que está lá no livro didático são coisas que foram pesquisadas, que foram, né, consideradas como informações, pelo menos, universalmente aceitas, e aí vão para o livro didático. Não são a única fonte de informação? Não são. Mas a gente considera que tem um embasamento teórico, aquilo que está escrito ali. Aí eu estou vamos pensar sem escola agora, né? Estão acessando pela internet. E aí, às vezes, para o professor, eles podem perguntar, será que é isso? Eu já recebi algumas perguntas de alunos uma vez, assim, na sala, né? Professor, é verdade isso, é verdade aquilo. Mas quando eu não tenho acesso, ou quando eu nem tô nem aí, passou essa informação, eu nem vou atrás, né? Porque foi fulano que mandou para mim, então deve ser verdade. Né? E aí, esse grupo, essa exposição de informações, ela vai se espalhando. E aí, quando eu falo da questão da intolerância, que eu coloquei ali como temática, é porque a intolerância, ela não vem da fala em si, do discurso em si, né, que foi passado para mim, mas da relação que essa pessoa teve com o outro, ao compartilhar, ou ao espalhar, ou postar na internet, como sendo aquela a sua opinião, né? E aí, se não se pensar em relação ao quem eu estou atingindo, qual é a minha audiência, que essas pessoas que estão assistindo, que essas pessoas estão vendo, visualizando, se é um grupo, como eu falei, né, da minha bolha social, que todo mundo concorda comigo, beleza, vai ter um monte de likes, eu vou ganhar um monte de likes, que é isso que eu quero mesmo, quero lacrar, como tem gente que usa o termo, né? Ou eu quero ser um mito, eu quero que todo mundo concorde comigo, porque todo mundo me aplaude, que eu sou demais, né? Eu vou falar para um determinado grupo, beleza? E o outro grupo, né? Que não concorda. Como é que será que eu não estou ofendendo um determinado grupo? Eu não estou ofendendo uma pessoa com aquela minha informação? E assim, aí vem a questão da cultura do cancelamento. Já até passei do tempo, já que eu ia falar. Que é um termo que surgiu nos Estados Unidos, que começa escrito em inglês, era call out culture, estava escrito, né? Que era antes de se tornar no cancelamento, né? Era como se tivesse fora daquilo que deve ser aceito por um determinado grupo. Nem sempre a cultura do cancelamento foi para defender um grupo. Ela também, às vezes, é para destruir um outro, né? Porque quando eu digo que aquilo que se fala, aquilo que uma determinada pessoa falou está errado, deve ser cancelado, essa pessoa deve deixar de existir na rede social, eu não estou falando só do perfil dela. Alguns, inclusive, o perfil até derrubam, né? O perfil da pessoa, denuncia, a pessoa perde o seu perfil, mas
Isso é uma punição ali temporária, dali a pouco a pessoa vai lá e abre outro perfil com outro nome, tá? Essa semana aconteceu isso com uma influenciadora ali que falou umas questões racistas e tal, e aí ela já estava criando outros perfis. Então, a ideia do cancelamento, ele vai além do perfil, ele vai cancelar a pessoa como ser humano, né? E aí o processo é o processo do linchamento virtual que a gente considera, né? A gente não, os pesquisadores colocam, né? Então, a ideia de apagar alguém, converter uma pessoa em não pessoa, isso é uma questão filosófica, né? A gente podia até estar aqui com um professor de filosofia também discutindo isso, que é a ideia de tentar apagar essa pessoa, né? Qual a problemática disso, né? A problemática da cultura do cancelamento ela substitui o debate qualificado pelo cala-boca. Então, não é um debate, né? Há um linchamento virtual daquela pessoa, daquele grupo, e dali em diante, igual o desenho que eu botei lá, né? Tá o iceberg, a gente só vê o que está em cima, a gente não vê o que está embaixo. A pessoa falou tal coisa, pum, acabou. Ela deixou de existir. Né? E aí, aquilo se prolifera, vai lá para os trend topics do Twitter, todo mundo fala daquilo o dia inteiro e assim vai. E em nenhum momento se debateu sobre aquilo ali. Se viu as consequências daquela fala. Né? Por exemplo, uma fala racista, detonou com a pessoa, falou, tá, e aí? O que vai ser feito a partir disso, né? Vai comer, por exemplo, um caso aqui das manifestações lá nos Estados Unidos, teve uma consequência que foi do contrário, né? Veio do digital para a vida, para o meio digital, foi o contrário, né? Mas já teve outros espaços que começou no meio digital e foi para o meio físico, né? Para campanhas, manifestações e tal. E aí a gente está vivendo um processo, né? Que veio disso, né? Um processo político também que veio desse processo também da internet, né? Que aí também os autores estão estudando ao tempo presente, falando da questão, por exemplo, das manifestações de 2013, né? Foi muito utilizado as redes sociais naquele momento, né? O Facebook, que era o grande na época, né? Agora não está perdendo um pouco o poder, mas antes era o Facebook, criava um evento lá, e aí milhares de pessoas entravam e estavam lá no dia. Né? Mas foi algo que uniu as pessoas de uma forma através da rede social, mas, como a gente falou, tudo aquilo todas aquelas ideias que usam um grupo, né, da cultura do cancelamento, a gente tem que questionar. Não aí já tudo que eu falar aqui já vai virar, inclusive, um cancelamento da Luciana, né? Do que eu falar agora vai ser a professora Luciana está cancelada. Ainda bem que eu não sou influencer digital, que eu não ganho dinheiro com isso, porque com certeza alguém poderia estar ouvindo a gente agora e dizer, vamos cancelar esses dois porque eles estão defendendo tal coisa, ou estão defendendo tal coisa. Enfim, todo mundo está passível, principalmente as celebridades, que são o grande foco, né? Elas estão passíveis de serem canceladas em algum momento. Deixa eu ver o que mais que dá para falar. A questão que eu falei, né, da guerra de narrativas, que fica evidente nessa cultura do cancelamento. Quem tem a informação certa sobre determinada coisa, como se existisse uma verdade só, na verdade absoluta, toda aquela que a gente tanto discute na história, né? Não é questão de debate para muita gente, é o ferro e fogo ali. E o que está por trás também é a questão de valores. Lembro que eu falei lá das instituições lá no passado que valoravam as pessoas, a igreja, o Estado, a escola. O que valora hoje, muitas vezes, são esses influencers, esses discursos que são criados, muitas vezes baseados em fake news, mas que estão por trás dizendo valores.
Isso é muito importante, é muito perigoso, né? Esses valores que estão sendo construídos sem o debate, sem o... Eu acho que deve ter, sim, um embate, tem que ter o cancelamento, às vezes, no sentido de que realmente tem questões que são criminosas, que realmente têm que ser punidas, e aí já são os discursos de ódio, que eu nem falei aqui, porque daí já é outro item, daí já é mais uma fala, a gente pode até falar um dia sobre isso, né? Tem a ver, inclusive, que tu falou semana passada, né, Lucas, da questão lá do nazismo, e eram os discursos de ódio, e que, inclusive, tem uma informação que eu vi nessa página ali, e o pessoal, eu fiz propaganda para eles, né? Mas olhem lá essa página, sigam lá no Instagram, que é bem legal. Em 12 anos de organização, eles estavam colocando aqui, eles colocaram números, né, saiu de 2000, acho que foi de 2017, era essa postagem, 2017, 2018, que, deixa eu ver, eu vou botar aqui, pra vocês olharem para eu termino de falar. Eles tiveram 2.061.141 denúncias, né, pela internet, 567 mil de racismo, 268 mil de intolerância religiosa, 235 mil neonazismo, inclusive, né, tu falou semana passada, 150 mil de xenofobia, 137 mil de homofobia e 50 mil de misoginia. Dados de 2017, esses aqui. E tinha um outro dado aqui que eu não vou achar, mas que durante a pandemia agora cresceu o número de denúncias em relação ao racismo. Muitas denúncias, né? Tem algumas, inclusive, que ganham os jornais também, né? E outras a gente nem sabe, né? Que acontece no dia a dia, escondidos, que a gente não acaba nem sabendo, né? É isso. Falei demais, falei mais, para variar. E aí, alguém perguntou alguma coisa nesse meio? Não, só vi gente, só a Helena que deu uns risinhos ali. Deu risinho, e o Elton no Facebook, ele disse que está assistindo. Está assistindo a gente, né? Então tá, vamos lá. Mas eu fiz algumas perguntas, preparei algumas perguntas. Pode ir. Acho que, na verdade, mais assim, questão de comentários, assim, eu acho que muito bacana o tema, acho que é bem pertinente para o tempo que a gente está vivendo. E pensando como essas notícias, essas fake news, elas constroem certas verdades, né? E assim, talvez comentando, conversando, quais maneiras que a gente pode ter para acabar com isso. E aí acho que entra um pouco na questão que falaste da questão da ciência, que a ciência passa por um processo que muitas vezes até chegar na pessoa lá da esquina, sai do laboratório, chegar lá na esquina, demora anos e anos. Então, quer dizer, que outras formas será que a gente pode estar se pensando para democratizar o conhecimento, tornar ele mais... Estão dizendo que está com uma segunda voz. Eu baixei aqui o meu. Será que talvez dá uma olhada ali. Melhorou? Eu vou baixar um pouco aqui do meu também. Eu vou baixar um pouco aqui do computador para não dar ruim aqui, peraí. Ui. Tá, mas daí a gente fica em silêncio, daí ninguém consegue eu acho que entra essa questão, tipo, quais formas que a gente pode se pensar e estar democratizando esse conhecimento. E até que ponto que a gente pode estar usando as redes sociais ao favor disso, sabe? E aí entra a própria questão, assim, acho que não dá para desmerecer essas fake news. Elas são falsas, mas se elas são compartilhadas, tem algum motivo. Eu acredito, na minha opinião, que talvez elas vão muito a questão do senso comum, sabe? Acho que é mais fácil uma pessoa acreditar que
fazer um negócio com vinagre vai ajudar do que, sei lá, fazer um isolamento social ou algo do tipo. Então, quer dizer, são coisas que vão ao senso comum, mas que também dizem muito da sociedade que a gente vive. E aí também, pensando também a questão das redes, que eu acho que é bacana, mas é meio problemático tu pensar como as redes elas ajudam nas nossas escolhas. Tipo assim, basta a gente, um exemplo, você vai pesquisar, eu estou interessado em comprar um produto X, um livro. Aí você vai lá, pesquisa um livro, e depois daquilo ali, quando tu vê, vai aparecer um monte de anúncio no teu Facebook, no teu Instagram, para te lembrar daquele livro, sabe? Enquanto tu não comprar, o Facebook não sossega. E aí entra naquela questão, assim, até que ponto que a gente vive vive num espaço democrático. Que, tipo, a gente está nas redes sociais, a gente vai lá, a gente tem a nossa oportunidade de fazer comentários, de mostrar nosso posicionamento, mas aí aquela coisa assim, tipo, em algum lugar esses dados eles vão tá registrados, sabe? Alguém, aí no caso, acho que não vem ao caso, mas as empresas elas acabam se utilizando isso, propagandas se utilizam disso, sabe? E aí a questão da cultura do cancelamento, eu acho que também vai muito da nossa, mais um comentário, que vai muito da nossa cultura de redes sociais, que toda hora está surgindo uma nova coisa, toda hora está surgindo um novo. E que muitas vezes as pessoas acabam pegando aquele fato excluso e não pensa todo o processo. É mais fácil, justamente, não tá levando ao debate do que está linchando, do que não está indo para o diálogo, sabe? Então, tipo, como é que a gente pode estar pensando isso, sabe? Essas formas. Porque acho que hoje se fala sobre isso, talvez daqui a pouco, talvez daqui a 2 horas já tem outro assunto em pauta. E é engraçado pensar que as próprias redes sociais, elas facilitam isso para a gente. Tipo, você tem o Facebook, mas hoje você já tem o Twitter, que é uma coisa assim, ao vivo, assim. Você compartilhou um negócio, no instantinho já tem trocentas tweetadas, retuitadas, comentários e tudo mais. Então, na verdade, acho que é mais comentários, mas assim, só se puder falar um pouco assim, como acabar com essas falsas verdades, como democratizar esse conhecimento e como tentar entender o que seriam essas fake news, não assim, talvez não pensando só como notícias falsas, mas o que elas dizem muito da sociedade que a gente vive. Olha, vou tentar juntar todos os teus comentários aí. E assim, ó, se eu conseguir resolver a situação das fake news, eu vou ganhar 1 milhão talvez bilhões, né? Porque todas as agências aí de inteligência no mundo estão tentando fazer isso, mas eu entendi o que quis dizer. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma forma, sabe, de auxiliar nesse processo de democratização do conhecimento. Apesar de que a gente sabe que nem todo mundo vai assistir, nem todo mundo vai ter acesso à internet nesse momento, mas vai ficar registrado. Em algum momento, a nossa ideia, essa informação vai chegar. As lives que estão acontecendo agora, nesse período de pandemia, estão auxiliando muito nesse processo, né? Pessoas que estão tendo contato com informações, e aí, claro, né? Tem uma questão econômica por trás, né? Das pessoas estarem ainda ativas nas redes sociais, e aí consumirem também, como tu falou ali, da questão
de um livro, por exemplo, né? Uma pessoa que escreveu um livro pode estar falando sobre o livro também, fazendo uma live sobre, aí a pessoa já conhece o autor, já pode ir atrás, enfim, tem várias discussões, mas está possibilitando as pessoas a se colocarem, né? Tentarem se colocar no lugar do outro que está ali assistindo e abrindo esse acesso para todos. A gente sabe que não é para todos, né? Não é. Na realidade, como tu falaste, a internet, as redes sociais, elas são uma representação de uma sociedade que a gente sabe que é desigual. Então, não tem como dizer assim, a internet é democrática. Não é, né? Não é. Como a nossa sociedade também não é democrática, né? Não pode existir democracia com racismo. Então, nossa sociedade não é democrática. Não pode existir democracia se tem homofobia. Não é democrática, né? Então, não pode existir misoginia, não existe no nosso mundo cada vez mais. Então, a gente não vive numa democracia no sentido filosófico do termo, né? Pensar em questão institucional, né? A gente pode entender, mas a gente não vive, né? Nessa democracia. Então, a internet, ela só reproduz, reproduz, eu não gosto também desse termo, né? Parece que é uma coisa, assim, mecânica. Ela só nos faz compreender, né, como a sociedade se organiza. Então, como eu falei, a gente pode tentar, através dos meios, como tu falaste, né, da rede social, que a gente está tentando pensar, a gente poderia ter tido, por exemplo, essa ideia muito tempo atrás, nós, né, professores da escola, podíamos ter feito muito, mas por quê? Porque a gente tinha resistência. E assim, ó, outra coisa que tá, por mais que seja ruim, todo o processo que a gente está passando agora, a gente também está saindo da nossa zona de conforto, a gente está tentando chegar, né, de uma forma, através da internet, a esses nossos alunos, que a gente sabe que às vezes pode estar perto da gente, mas ao mesmo tempo tão longe. Mas eles também estavam longe lá na sala de aula, né? Eles também não estavam entendendo muitas vezes o que a gente estava falando. E a gente ali naquele momento está representando o discurso científico. Então, são as redes sociais, são processos que a gente precisa utilizar, sim, mas a gente também precisa mudar nosso modo de ensinar, o nosso modo das pessoas terem acesso. Também não adianta só ter acesso, né? Precisa saber usar. Isso a escola não adianta, não vai ter outra coisa que vai resolver isso, né? Porque a escola ela ainda é a escola que deve se basear nos princípios democráticos e laicos, né? Isso é muito importante saber. Para quem não sabe o que é laico, quer dizer que a gente não tem uma escolha por uma religião, a gente tem que ter a diversidade religiosa, então a diversidade de opiniões, diversidade de religiões, de culturas. Então, a gente pensa que a escola é um espaço em que a gente garante isso. Agora, a escola, como espaço físico, ela não está sendo usada, mas ela está sendo usada de várias outras formas, né? E muito bem, por sinal, inclusive, né? A gente está sabendo se os professores, por mais que a gente esteja passando dificuldade, aí a gente está conseguindo, né? A gente vê pelos nossos colegas ali, a gente está conseguindo muito bem, né? Se adaptar. A gente poderia dizer assim, não quero fazer, mas a gente está conseguindo fazer. Por quê? Porque a gente está pensando que a educação é aí que a gente precisa mais de educação nesse processo, né? Nesse momento. Então, como eu disse, não existe solução, existem os processos, os mecanismos de segurança que estão sendo agora cobrados, inclusive, né, em vários países, dessas grandes empresas, né, do Facebook, do Instagram, que são a mesma coisa, né, e o WhatsApp também, que eles também têm a parcela de responsabilidade deles no controle, né, dessas fake news, desses discursos de ódio. Existe lá os mecanismos de denúncia, principalmente agora se intensificou bastante por causa da pandemia, né, as fake news em relação à doença, como eu falei da questão lá do vinagre, né, que saiu. Então, teve uma melhora nesse ponto, mas ainda tem muito. O problema é a questão, como a gente falou antes, né? São grandes conglomerados econômicos interessados em
em dizer ali, Lucas, o que tu tem que comprar, a hora que tu tem que comprar e criar suas necessidades. Mas isso é uma representação do que o nosso sistema, que nós vivemos, o sistema econômico que a gente vive, que ele só sobrevive quando a gente consome, né? Não é à toa que esse processo aí sem consumo, né, durante muito tempo, gerou todo esse desespero aí na sociedade, né? Como que a gente vai viver sem isso? E daí, claro, tem empresas que já se ligaram disso, já estão mudando o discurso, já estão naquela, pense só no essencial, vamos pensar no meio ambiente, né? Que são os discursos para eles não caírem também no cancelamento, né? Então, eu vi uma história da semana de uma influenciadora, ela é atriz, não sei se tu visse essa, que ela teve a inteligência, vou criar uma marca de roupas agora, durante a pandemia. Tu viu essa? Aí ela, qual nome eu vou colocar? Colocou vírus, né? Vírus 2020. Ah, o que aconteceu, né? Óbvio, né? Foi para a rede social, a mulher foi detonada, né? E aí ela tentou se justificar e tal, não, e daí teve que mudar o nome para o amor, amar, sei lá, marca, um negócio assim. Mas enfim, ó, aí que tá. O que as pessoas têm que entender é um processo hoje de controle, vigilância e censura. A gente passa por esse processo através da rede social, por mais que não exista ali, né, um mecanismo legal de legislação, né, dizendo isso, as pessoas entre si, elas se autocensuram, né, e entre os grupos se censuram, e como eu falei, essas bolhas vão se criando. E aí, não sei, assim, como eu sou bem desanimadora com a humanidade, não sei se vai mudar muita coisa com esse, depois dessa pandemia, porque ficou, assim, bem evidente, né, quando a gente está num problema que atinge o mundo inteiro, né, como mesmo que a gente esteja sendo atingido de forma igual, a gente não está vivenciando o mesmo fato da mesma forma, né? Isso é o processo histórico, né? Cada um está vivenciando esse momento de uma forma diferente. A gente está tendo o privilégio de se sentar aqui na frente do computador e ter esse tempo de pensar, estudar, de ler, de coisas, mas muita gente está tendo que sobreviver, né? Muita gente não está nem tendo o que comer nesse momento, né? Não, foi só agora que isso aconteceu? Não, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu, sempre acontece. E tem gente que ganha muito por causa da pobreza de outros, né? Então, por isso que eu digo que... E aí tu falou da questão, depois lá do... Ah, tu falou da democracia, a gente já falou, né? Do espaço democrático. A gente não tem como a gente está ali sendo, inclusive, né, como eu falei dos algoritmos ali, né, os algoritmos ali do sistema, que tem outras explicações. Eu, na época da filosofia, eu aprendi que era algoritmo, mas não lembro mais, faz muito tempo. Na aula de lógica eu aprendi isso, faz muito tempo. Mas não era nesse sentido, mas a ideia de que o que a gente está falando agora também está criando algoritmos, né, o que a gente está discutindo agora. E as hashtags que a gente coloca lá nos ajudam muito também, né? Eu, por exemplo, agora nesse processo que eu estou fazendo lá com o pessoal do coletivo, eu estou conseguindo entrar em contato com pessoas que eu não conseguiria pessoalmente se eu estivesse trabalhando, né? Elas não conseguiriam ir nunca lá na escola para conversar comigo, mas ali esse processo agora está possibilitando a gente a fazer isso. A gente a entrar em contato com pessoas, é lógico que acaba sendo meio que pessoas que têm as mesmas ideias que a gente, tal, né, que é a mensagem que a gente quer passar, mas eu odeio, sabe uma frase que eu odeio bastante que os influenciadores usam, que eu quero morrer quando eu ouço, é assim, eu tenho que falar a minha verdade, porque a minha verdade, aí é que tá. Quando uma pessoa fala, eu quero falar a minha verdade, eu já pego e já. Não, já.
Não existe verdade, filha. Então, a tua verdade é a tua verdade. Aí que tá, né? Mas você tá na rede social, não é a sua verdade, né? Mas aí Que entra você... aquela questão da pessoa, sabe? De ser Isso, uma né? influenciadora, de ser uma pessoa que tem um impacto grandioso, sabe? Ser a, do, a dona de tudo, sabe? Uhum. É isso, a fada sensata, as frases, né? Falta Que 20 segundos. 20 já segundos para passou acabar. do tempo? Tá Falta acabando já? 20 segundos. Tá. Então, a gente vai. Vamos ter que abrir só para dar tchau ou não? Só para a gente Sim. poder dar tchau? Tá. Aqui dá para Eu 10, continuo aqui no 9, Face. 8. Fica no Tá, Face. tá. Fico no Face. Daí a gente só abre só para a gente poder se despedir e dizer de semana que vem. Deixa eu ver. Agora vai para o Face. Vamos. O Face é bom porque não nos trava, né? Até isso o Instagram não deixa a gente discutir muito. Meu Deus. Então, não sei se tem mais alguma coisa, mas alguém fez alguma pergunta que eu não vi ali. Não, acho que foi isso. Fizeram. Então, Acho que foi isso. Só falaram ali da questão no que eu vi no Instagram. Ali, de pensar nova. Justamente o que tu falou, de pensar a fidelidade dos sites, do que tu vai consumir, do que tu não vai. aham, Mas fora isso, era isso. Era teve isso. pergunta específica. Bom, mas assim, o pessoal pode ir também durante a semana, que você vai fazer alguma pergunta, depois a gente pode Sim. falar alguma coisa semana que vem. Semana que vem, nós vamos continuar nosso projeto e vamos ter a nossa querida professora Helena da escola. Essa é a primeira vez dela nas redes sociais, no live. Ela está toda apavorada, mas vai dar tudo certo. E vai ser uma temática bem interessante também, que tem muito a ver com o que a gente também está vivenciando e bastante a ver com os nossos adolescentes aí, né? Que tem a ver também com o que o que a gente conversou hoje, de alguma forma. Isso, exatamente. Está tudo interligado às nossas questões. Então tá, Lucas, pode encerrar, você que é o Imediatamente, Deus, como é que a gente. debatedor. Hoje eu falei demais, falei mais que tu. A gente ainda tem que controlar o tempo lá na outra, mas fica a dica. Agradecer a quem assistiu, tanto aqui quanto no Instagram. A live vai ficar gravada aqui lá no Instagram. Qualquer coisa, entre em contato nas páginas. Até a próxima semana. Grande abraço, fiquem bem, bom feriado e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, estamos com saudades. Que mentira, não, é a verdade. Beijinhos. Beijinho. Agora, como é que eu finalizo aqui? Eu fecho ali, deixa que eu fecho. Tá aparecendo aqui. Tchau. Tchau.